Boa noite, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz do Senhor a todas. Olá, boa noite, graça e paz a todos e a todas. Muito prazer, sejam bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gabriel Baroni, essa é a minha esposa, Daiane Baroni. Nós estamos aqui para ajudar vocês, ajudar casais que hoje ou pessoas que estejam vivendo momentos desafiadores em seus relacionamentos. Então a gente quer te dar as boas-vindas e dizer que para nós é uma honra ter você aqui conosco, tá? Verdade. Ó, pessoal, eu vou ali, daqui a pouco eu já volto para falar de autoestima com vocês, né? Como o Baroni falou na aula de ontem. Então eu vou estar ali participando do chat e me comunicando com vocês, tá? Então daqui a pouco eu já volto. Maravilha, gente. Fica com a gente até o final hoje, porque certamente você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, porque nós temos muitas coisas bacanas para falar com vocês. Olha, para começar, antes da gente começar, eu quero agradecer a todo mundo que fez comentário lá no banner da aula, né? Eu vou falar do sorteio aqui na sequência. Quero agradecer as pessoas que mandaram mensagens nas redes sociais, que postaram lá e marcaram a gente. Foram centenas, foram muitas e muitas pessoas. Nós vimos todas as postagens, só que a gente infelizmente não conseguiu compartilhar tudo, né? Mas a gente viu, obrigado mesmo de coração a todo mundo que mandou mensagem pra gente falando do quanto foi poderoso, impactante a aula de ontem. Eu fico muito feliz e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor por isso. Eu falei que eu ia falar do sorteio para você que está chegando agora e não sabe. Além de você ser extremamente abençoado, abençoada com esses conteúdos, nós também vamos sortear 100% de bolsa de uma sessão comigo, tá? Onde nós vamos ficar ali por 1 hora, tirando as suas dúvidas sobre essas aulas que a gente vai ter, né, dessa semana, também tirando dúvidas sobre o seu caso, a sua situação. Você vai poder contar para mim com detalhes o que tem acontecido, aonde vocês se perderam no caminho, enfim. Isso é válido, esse sorteio vai ser válido para quem já fez o programa Raiz da Felicidade, para quem já fez o curso Sementes que Frutifiquem e para você que está aqui conhecendo a gente pela primeira vez e não participou ainda de nenhum evento que a gente faz. Não tem problema, é para todo mundo. E qual é a regra para você participar do sorteio? É ir lá no nosso perfil do Instagram, que vai aparecer aqui no cantinho. Isso, agora acertei, hoje eu acertei. Aqui, Baroni, @BaroneGabriel1. Você vai lá no Instagram, vai seguir a gente. Se você não tiver Instagram, não tem problema, você pode usar o Instagram de outra pessoa. Tem que seguir a gente. E aí vai ter lá um banner da aula de hoje, que o pessoal vai colocar aqui para vocês. Aqui, ó, esse azul é o que você aprendeu na live de hoje. Então você vai colocar lá o seu maior aprendizado e lembre-se que tem que marcar o arroba de alguém. Tem muita gente falando dos aprendizados e não está marcando o arroba, não está marcando ninguém lá. E aí essa pessoa não entra no sorteio. Então dá tempo de você ir lá e editar o seu comentário na aula de ontem e também acertar daqui para frente, fazer seus comentários lá. O que vai acontecer? Você fez seu comentário, marcou, a gente vai colocando seu nome lá na lista do sorteio. Aí, depois, na semana que vem, lá, segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio,
né? Por que que na segunda que vem? Eu vou explicar. A gente vai fazer o sorteio, se você for sorteado, você for um dos contemplados, né? Ou uma das contempladas, nossa equipe vai entrar em contato e vai te fazer 3 perguntas sobre a semana, de coisas que a gente falou aqui. Nada difícil, é muito simples as perguntas, tá? Mas é para que a gente quer saber se de fato você assistiu. Porque só vai fazer sentido essa 1 hora, eu e você, se você já tivesse esses conhecimentos prévios. Senão, na hora de estabelecer a estratégia, você vai falar assim, ah, mas eu não sei o que que é isso, o que que é sertrino, o que que é 3 alianças. Então você tem que estar assistindo aí pra gente. E eu falei que nessa edição é a primeira vez que a gente vai triplicar as suas chances de ganhar essa 1 hora. A gente vai sortear até 3 sessões. Como assim, Barone? Como eu faço para triplicar a minha chance? E aqui eu já tenho até uma boa notícia. Se no domingo, dia 23 de janeiro, então no próximo domingo, nós atingirmos em todas as aulas, somando todas as aulas, umas podem ter mais visualizações, outras menos, não importa. Se somando todas, a gente chegar a 150 mil visualizações nos 5 vídeos, né, que é de segunda a sexta, nós vamos sortear a segunda vaga. Menos de 150 mil visualizações, a gente vai sortear uma. Então, bateu 150, 2. Se a gente bater 200 mil visualizações, a gente sorteia 3 bolsas de sessão de 1 hora comigo. Então você pode triplicar. E a boa notícia que eu quero te dar é, nós já atingimos mais de 20 mil visualizações em menos de 24 horas na aula 1. Então se você continuar compartilhando, encontrar aí mais 4, 5 pessoas que você sabe que precisa ser abençoado no seu casamento, que tem enfrentado desafios, seja ele por abandono, frieza, falta de diálogo, traição, ameaças de divórcio, o divórcio em si, ciúmes, dependência emocional, envolvimento de família, enfim, tudo, se você assistiu a aula de ontem, você sabe que está ajudando todos esses tipos de relacionamento que estão sofrendo com isso. Então, todo mundo conhece aí pelo menos 5 pessoas que precisam alinhar o sertrino e salvar seu casamento, a sua família. Então, se você que está aqui comigo já compartilhar com 5 ao término e compartilhar essa aula também, certamente a gente vai chegar facilmente aí às 200 mil visualizações. Beleza? Aproveitando, falando em compartilhar, eu quero te convidar, você que está aí no Instagram, você que está aqui no YouTube comigo, né? Passe a nos seguir, se inscreva no canal, você que está no YouTube, já ativa o sininho para você sempre ser lembrada dos conteúdos, né? Pelo próprio YouTube, dos conteúdos que a gente compartilha. Toda semana a gente tem 2 lives aqui, né? Um quadro que é o Pergunte para o Barone, que é um quadro onde eu tiro dúvidas das pessoas que acompanham a gente, que assistem as nossas lives, né? Que assistem os nossos conteúdos e fala assim, Barone, eu pus em prática aí, como é que faz? Então tem lá esse quadro para a gente responder. Tem um outro de quinta-feira, que é uma live de conteúdo de ensinamento. Tem mais de 75 aulas disponíveis já aí gratuitamente no YouTube. Então a gente quer abençoar a sua vida e nós queremos também que você faça a sua parte. Não adianta a gente vir aqui fazer esse alto investimento, né, de estrutura para que essa aula chegue até você se você não assistir. Beleza? Dica importante. Tenha papel e caneta aí nas suas mãos, esteja naquele ambiente seguro, papel e caneta para você anotar tudo que a gente falar, tudo aquilo que fizer sentido, todas as chaves, né, que são as frases de conhecimentos poderosos, todos os princípios bíblicos para você organizar e assistir depois. E o ambiente seguro é justamente para que ninguém te atrapalhe, para que ninguém tire a sua atenção, nada nem ninguém. Beleza? Bom, durante essa jornada, né, de 5 dias, de ontem, segunda-feira, até sexta-feira, eu vou te mostrar quais são as atitudes e comportamentos que a maioria das pessoas tem que destrói qualquer relação. A gente viu muito disso ontem. Ontem também a gente viu os 8 maiores erros que as pessoas cometem quando elas tentam restaurar e salvar sua relação. Então eu falei, elas cometem erros sem perceber que destrói o casamento. Aí quando elas percebem, né, ou uma das partes se manifesta dizendo, acho que não dá mais, acabou, não sinto mais nada por você, entra aquele desespero e vai querer correr para restaurar a relação. E é natural que nesse desespero ela cometa 8 erros, que foram os 8 erros que eu mais vejo as pessoas cometendo. Compartilhei isso ontem, na aula de ontem, né? E aí a gente está ensinando como virar esse jogo para voltar a ser o marido e a esposa desejável. Nós vamos aprender também como fazer com que o seu cônjuge passe a te tratar com respeito e prioridade, não mais como opção.
né, te deixando de lado, você sempre sendo a última opção. Você também vai ver durante essa série de aulas, vai aprender a como reconstruir os 3 vínculos fundamentais, os 3 vínculos, né, ou as 3 alianças. Hoje nós vamos falar disso. Gente, isso aqui é tão poderoso que, sinceramente, eu não perderia essa aula por nada. Outra coisa que a gente vai ver também, como viver um relacionamento próspero e bem-sucedido, né, e um relacionamento extraordinário. Vamos descobrir o que casais felizes e casais infelizes fazem. Quais são os pontos chaves que sustentam uma relação feliz, equilibrada, com fidelidade e amizade entre o casal. Vamos ver também a solução definitiva que eu descobri depois de ter tido o privilégio de ajudar mais de 7.000 casais no Brasil e em mais de 30 países ao redor do mundo. E que são fundamentais, esses 3 pilares são fundamentais para a restauração de qualquer relacionamento. Sem essa solução definitiva, não tem jeito. Eu já tentei diversas formas, já vi diversas teorias e estratégias de outros profissionais, de pessoas que disseram fazer outros treinamentos e que falam, não funcionou. No fim, continua a mesma coisa. Então, presta atenção. Ontem, gente, a gente comprovou, olha só, se você perdeu a aula de ontem, olha o que você perdeu. Ontem a gente comprovou através da Bíblia porque muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, elas não conseguem conquistar a bênção de um relacionamento feliz, equilibrado, com fidelidade e amizade entre o casal. Nós vimos o porquê elas não fazem a parte delas. Qual é a parte delas que a gente falou muito ontem? Trouxemos vários princípios bíblicos, né? Que a Bíblia comprova isso que eu disse ontem, que é o conhecimento. As pessoas não buscam conhecimento. Elas acabam esperando que Deus faça por elas o que Deus está esperando que elas façam. Lembra dos provérbios que a gente falou ontem? Tem um ex-reitor de uma das universidades mais renomadas do mundo, chamado Derek Bock. Ele é o ex-reitor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, olha, se você acha que o conhecimento é caro, experimenta a ignorância. Gente, a ignorância, ela é cara demais, porque a falta de conhecimento faz com que a gente sempre ande nos caminhos errados, esteja sempre vulnerável, cega, como se tivesse... A falta de conhecimento é como se você estivesse dentro de um labirinto 100% escuro, onde você não enxerga um palmo dentro da sua mão e sem um GPS, nada para te dar uma direção. Então você fica na tentativa e erro e corre muito mais risco de dar errado do que de dar certo. Por isso que eu digo sempre, é mais fácil restaurar um relacionamento do que você se separar. Guarda isso no seu coração. É mais fácil restaurar do que separar. Se você acha, eu vou te fazer uma pergunta agora, e você vai responder sim ou não para você mesmo. Você acha que está difícil restaurar a sua relação? Responde para você, sim ou não. Se você disse sim, significa que você tem pouquíssimos conhecimentos sobre restauração de casamento. Porque ser fácil e difícil é relativo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cozinhar é fácil ou difícil? Para a maioria das pessoas que estão me assistindo hoje, é fácil. Eu falo assim, faz um arroz, um feijão e um bife. Você fala assim, não, tranquilo. Agora, se você for como eu e a Dai, gente, para mim é uma missão quase impossível. A Dai ainda faz, né? Mas nós não temos talento nenhum na cozinha. Então, fazer um arroz para mim é extremamente difícil. Então, o fácil e difícil depende do quanto conhecimento você tem sobre aquilo. Então, cozinhar para mim é difícil, para você talvez seja fácil. Restaurar relacionamento para mim hoje é fácil, porque eu aprendi e é isso que eu estou fazendo. Agora, transferir para você para que seja fácil para você também. Então, tudo aquilo que você um dia fala assim, nossa, isso é difícil. Entenda, você está assumindo para você mesma que eu não tenho os conhecimentos suficientes para resolver essa situação. Vimos também que não existe casamento restaurado com você destruído ou destruída, que muitas pessoas, né, volto aqui a falar, estão desprezando o conhecimento e por isso elas não investem nem tempo, nem recurso, nem energia para aprender. Quantas pessoas se inscreveram para assistir a Semana Casamento Restaurado e não estão aqui? E olha que é de graça. Agora imagina quando ela tem que investir nela mesma. Aí as pessoas reclamam que a vida é difícil, mas elas não fizeram e não fazem aquilo que elas têm que fazer para ter uma vida próspera, abençoada, com paz, harmonia, né, e sucesso em todas as áreas, não só no casamento. Vimos também que toda a bênção ela vem embrulhada em um papel chamado problema, né?
E que a solução para tudo isso, para resolver e para eliminar inclusive aqueles 8 erros que as pessoas mais cometem na restauração do casamento, é o alinhamento do ser trino. Né? Ontem, quando eu falei sobre o 8º maior erro, que é as pessoas que procuram ajuda ou só de profissional, ou só ajuda espiritual, né? Ou os dois separadamente, que inclusive essas são as pessoas que mais chegam perto de restaurar, só que isso também é arriscado, porque quando ela atua, principalmente na questão, em uma das partes do ser trino, o que é o ser trino? Vamos lembrar aqui, corpo, alma e espírito. O corpo representa as nossas emoções, o corpo representa os nossos pensamentos, a alma as nossas emoções e o espírito a nossa conexão com Deus. Então quando a gente atua no alinhamento do ser trino com ajuda profissional ou ajuda espiritual, diretamente, se você procura ajuda profissional, por exemplo, de um psicólogo, um terapeuta, ele vai atuar na alma, né? E em alguns casos também no pensamento, te ajudando com estratégias. Se você vai num líder espiritual, ele vai te ajudar na questão espiritual. Só que é muito arriscado quando pessoas diferentes tentam atuar no ser trino, porque isso gera risco, tá? Isso gera vulnerabilidade, porque quando você tenta alinhar o seu ser trino, você vai enfrentar batalhas espirituais, você vai enfrentar batalhas emocionais e batalhas nos seus pensamentos, que vão fazer com que você gerar em você medo, para que você fique com medo e num ciclo aprisionado. Que ciclo é esse? De pensamentos negativos. Eu não sei se você sabe, mas o maior objetivo da sua mente, da minha mente, não é fazer a gente feliz. É manter a gente vivo. Então, se você não tiver estratégia, técnicas e conhecimentos para dominar sua mente, ela vai te dominar. E nessa tentativa de te manter vivo, ela pode te levar para lugares que vão gerar muito mais sofrimento do que felicidade. Então você saber exatamente o que você está fazendo e ter alguém qualificado te acompanhando é fundamental para você vencer essas batalhas. Lembra que a Dai ontem falou que Deus trouxe, no momento da maior dificuldade da nossa relação, Deus trouxe uma amiga para acompanhar ela? Então, além disso, o alinhamento do ser trino muda toda a sua vida, e quando você alinha o seu ser trino, muda também você, muda o seu marido, a sua esposa, muda o relacionamento e a vida dos seus filhos, e isso vai mudar a relação dos filhos, dos seus filhos e de todas as suas gerações, para que eles não sofram mais em relacionamentos. Eu quero inclusive chamar a atenção de vocês exatamente para isso, porque o alinhamento do seu ser trino, ele é determinante para que você se liberte desse casamento falido e viva um casamento próspero. Então tome muito cuidado quem vai te auxiliar nessa jornada, tá? E também, se você aceita uma sugestão, não queira fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Porque nós vimos ontem que o próprio Jesus disse lá em Mateus 9,12, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, se você está doente, se você identificou que não está conseguindo sozinho, né, invista em você. Afinal de contas, quando a gente está doente no nosso corpo, a gente não procura um médico. Você pode até tentar se remediar, não é assim? Você sentiu uma dor de cabeça, aí você vai lá e toma um remédio. Aí essa dor de cabeça não passa, aí você toma remédio, você vai aumentando a dose e não está passando, vai chegar um momento que você vai falar assim, pô, o meu conhecimento que eu tenho não é o suficiente para tirar essa dor. Procura um médico, aí você vai procurar um neuro, um especialista. Aí esse médico vai fazer exames e tal, e vai te ajudar a tratar isso e acaba com essa dor. Ou descobre a razão dessa dor. E é assim que a gente tem que pensar. Pô, tô tentando restaurar meu casamento, não tô conseguindo, por que você vai ficar 1, 2, 5, 10, 20 anos tentando salvar sua relação se você já está percebendo que nada está funcionando? É porque os conhecimentos que você tem ainda não são suficientes. Você sabia que inclusive há estudos que identificaram que doença na alma, porque quando você sofre, tem um longo período de sofrimento emocional, isso vai desencadear o que a ciência chama de doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática? O estresse é uma doença da alma, vícios, né, vai desencadear vícios, ansiedade, depressão e várias outras coisas, compulsão alimentar, né, compulsão por compras, compulsão por medicamentos, enfim, você fica ali se dopando.
Tudo isso é uma doença emocional que vai desencadear uma doença, inevitavelmente, dependendo do tempo em que você suporta e fica com esse sofrimento, ela vai gerar uma doença no seu corpo. Inclusive, 80%, olha esse número, a gente fica tão preocupado com a alimentação, e é lógico que isso é importante, né? Mas falando de agrotóxico e tal, essas coisas, mas 80% de todo o câncer tratado no maior hospital de tratamento contra o câncer da América Latina, né, é proveniente de doença psicossomática, doença emocional. 80% das pessoas desenvolvem câncer por conta de doenças emocionais, falta de perdão, mágoa, rancor e várias coisas. Gente, é muito alto esse número. E para mim não é surpresa quando eu olho para a Bíblia. Eu vou trazer um princípio bíblico para você ver que a Bíblia já nos alerta disso há muito tempo. Lá em Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Gente, presta atenção nisso. A vida e a morte, ela depende da maneira como, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do seu pensamento. O coração, ela está dizendo aqui das emoções, né? Então a emoção, na verdade, ela não está no coração, é uma ilustração. A emoção a gente vai sentir na mente e ela vai desencadear e disparar hormônios no nosso corpo. Então, quando você tem emoções negativas, você não controla os seus pensamentos, ou fica pensando, sabe? Remoendo, culminando aquela mágoa, aquela raiva, rancor, falta de perdão. Cara, isso tá liberando veneno em você. Por isso que tem aquele ditado famoso que diz o seguinte: olha, desejar o mal para alguém é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro passe mal, que o outro morra. O veneno você está injetando todo dia, se você não perdoa, e se você não tem os conhecimentos para sair desse ciclo. Você está dia após dia se envenenando. Isso faz sentido para você? Lembra, se faz sentido, a gente coloca o que na tela aí nos comentários? Hashtag eu sei o meu valor. Já vai colocando aí nos comentários. Se o que eu falei aqui já na entrada, na introdução, tocou seu coração, fez sentido para você, coloca aí nos comentários, hashtag eu sei o meu valor. Gente, o que a gente vai ver nesse episódio? Nesse episódio hoje, eu vou te explicar como pessoas comuns, como eu e você, que viveram crises conjugais apavorantes ou até mesmo foram abandonadas e se divorciaram, fizeram para restaurar seus casamentos. Essa foi uma dúvida que, inclusive, apareceu muito nos grupos do WhatsApp, né, que você tá da Semana Casamento Restaurado. Pessoas perguntando, mas eu já fui abandonado, eu já me separei, é possível restaurar? Nós vamos ver isso hoje, você vai comprovar. Vamos falar hoje sobre o ciclo mais venenoso, né, que está escravizando a sua relação. Por que você não deve orar para Deus para restaurar seu casamento? Você vai entender isso. Falei isso ontem, falei, ó, é meio contraditório, meio impactante, chocante, mas é verdade, você vai entender isso, que não adianta orar para Deus, Deus restaura o meu casamento, não vai funcionar essa oração. Inclusive a Bíblia diz, pede e não recebe porque vocês pedem mal. E pedir para que Deus restaure o seu casamento, você está orando errado. Você vai ver o que o seu marido, a sua esposa está querendo te dizer quando ela ou ele diz, olha, eu não te amo mais, não tem mais jeito, eu te odeio e coisas desse tipo. Ele está dizendo algo, mas não é isso. Não é isso que ele ou ela está querendo dizer e você vai entender. O que fazer quando o seu cônjuge já te abandonou e por que bons relacionamentos é fundamental. E o que a ciência também fala sobre pessoas que têm bons relacionamentos e relacionamentos tóxicos. Gente, isso é poderoso. Acabei de falar aqui sobre doenças na alma, nós vamos aprofundar nisso um pouco. Vamos falar sobre a regra de ouro para se viver bem a dois. Se o seu marido, a sua esposa não tiver a mesma fé, será que é possível dar certo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos falar também do princípio do 1%. Como a Dai falou no começo, ela vai falar sobre a autoestima e o poder dela no relacionamento. E nós vamos também falar com vocês várias outras coisas. Por isso, mais uma vez eu reforço, fica com a gente até o final. Eu quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a avalanche de mensagens que nós estamos recebendo das pessoas que assistiram à primeira aula, né? As marcações que as pessoas fizeram no Store pra gente, mensagens no grupo, enfim. Nós somos profundamente impactados pelo carinho, pelo amor, pelo acolhimento, sabe, de vocês. Isso para nós tem um grande significado. Muito obrigado mesmo.
Inclusive, eu quero agora ler para você alguns depoimentos. Quero ler 2 depoimentos hoje que a gente separou. Pedir para colocar aí para vocês verem. Esses são depoimentos que a gente recebeu nos grupos, tá? O primeiro é da Juliette, ela diz o seguinte, olha, deixei ligado a aula e meu marido ouviu junto comigo. Não questionou e nem reclamou. Ficou até mais atencioso depois que acabou. Para mim, abriu a minha mente para algumas situações que eu preciso mudar em mim mesma. Olha que fantástico isso, gente. É muito legal ver isso. Olha agora o da Cris. Olha o da Cris, que legal. Eu falei ontem, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu prometo que Deus vai fazer. Olha aqui o que Deus já está fazendo. A Cris diz o seguinte, bom dia, eu atualmente vivo uma relação de 8 anos e 6 meses à distância, porque atualmente meu noivo está morando nos Estados Unidos. Foi em busca do melhor para a nossa vida financeira. Mas a distância acabou por atrapalhar e muito, porque aí surgiram as desconfianças, as traições, os problemas, né? Estamos com um casamento marcado para o dia 12 de março de 2022. Ele decidiu adiar o casamento em função de tantas brigas que estamos tendo. Eu fiquei muito triste com o adiamento, mas decidi aceitar a decisão dele. E foi quando eu encontrei o vídeo do Baroni no YouTube. Me cadastrei, na semana do casamento restaurado, e ontem, assim que começou, eu mandei para ele o link do vídeo e pedi para que ele fizesse parte e assistisse até o fim. Graças a Deus, ele aceitou e hoje pela manhã recebi um telefonema dele, bem intencionado, decidido a mudar e a buscar ajuda para a nossa relação. E passaremos a seguir as aulas porque queremos nos restaurar e poder viver o amor que há anos atrás perdemos. Só tenho a agradecer e espero aprender muito mais com o Baroni e a Dai, que agora passaram a ser referência em nossas vidas como casal a seguir. Gratidão. Esses são 2 de centenas de depoimentos que a gente recebeu, impactantes, de que Deus já tocou no coração da pessoa que está assistindo, do marido, da esposa. Isso para nós não tem preço. Por isso que eu reafirmo aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. E olha, tem mais depoimentos por vir. Eu garanto que Deus vai continuar fazendo e cada vez depoimentos mais profundos. Agora, uma observação que eu quero fazer sobre o que a gente viu nesses depoimentos. Vocês conseguiram perceber que essas 2 pessoas, né, a Juliette e a Cris, e todos vocês que assistiram, estão assistindo, acompanham a gente, vocês decidiram, tomaram uma decisão que está mudando o destino de vocês. Vocês decidiram buscar conhecimento e praticar esse conhecimento. Isso é bíblico. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você aprender e mudar o seu plantio, logo você vai receber uma outra colheita. Amor, gente, não se trata de merecimento, mas de escolhas. Por isso que eu falei ontem também que a natureza do amor é o sacrifício. Amor não é sentimento. E eu falo isso mais pra frente, tá? Ele é uma escolha. E vocês vão entender por que disso na aula que vem. Nós seremos salvos, inclusive, não por merecimento, mas porque Jesus decidiu se entregar por nós. A gente não merecia. Você não casa, gente. Ninguém aqui vai casar para ver se vai dar certo. Todo mundo que casa tem que casar pelo motivo certo, que é fazer dar certo. Porque um bom casamento você não encontra, você faz. Não existe casamento perfeito, tá? Com pessoas que se negam a aprender e a buscar conhecimento. Vai ser um casamento desafiador. Se você pensar, eu e a Dai, a gente tem diferenças, muitas diferenças. Às vezes a gente se desentende, com certeza, porque isso faz parte do relacionamento a 2. Mas a gente já não se perde mais no caminho. A gente entende quando a coisa está dando errado, a gente sabe as estratégias e a gente aplica. Então a gente tem um relacionamento muito saudável, muito concreto, muito fortalecido e abençoado por Deus. Por quê? Antes teve a decisão de buscar o conhecimento. Essa é a decisão principal. Sinceramente, para mim, muito pior, tá, do que você tá vivendo um casamento falido é você ficar reclamando dele. Porque tem pessoas que reclamam muito, ficam muito boas em reclamar. E aí na hora que elas têm que tomar uma decisão, elas se acovardam e não tomam providência nenhuma. Elas querem que tudo mude, mas elas mesmas se recusam a mudar, tá? Tem gente, como eu disse, que se inscreveu para estar aqui e não está assistindo.
Pensa comigo, você acha que alguém que não está aqui, que não está adquirindo esses conhecimentos, vai conseguir colocar conhecimento em prática? Ela nem vai saber o que é o ser trino e as 3 alianças. Ela não vai ter estratégia, não vai ter conhecimento. Mas eu te garanto que essas pessoas que se inscreveram é porque elas estão vivendo momentos desafiadores no seu relacionamento. E eu te garanto que elas não assistindo, elas vão continuar no estado de sofrimento, que a tendência é só piorar, igual bola de neve, só vai aumentar. Em contrapartida, eu fico também muito feliz em ver que essa comunidade de pessoas interessadas em lutar pelo maior ministério que Deus nos confia, que é a família, tem crescido muito. E nada pode ser mais poderoso para uma nação do que famílias saudáveis. Porque famílias saudáveis, presta atenção, famílias saudáveis formam igrejas fortes. Igrejas fortes formam nações poderosas. Por isso que o maior alvo do inimigo das nossas almas é a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói a igreja, ele destrói a nação. E só tem uma maneira da gente conseguir conquistar todos os benefícios que uma família saudável proporciona, que é saber priorizar a hierarquia correta, que é o ser trino. Lembra qual é a ordem? A gente falou ontem e hoje no começo. Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e em terceiro lugar o seu marido e a sua esposa. Mas Barone, como assim? Da onde você tirou essa ideia aí de Deus, você, a gente, o marido, esposa e filhos em terceiro? Que teoria é essa? Você inventou isso? Eu vou te dizer, não. Isso está na Bíblia. Os 2 maiores mandamentos que Deus nos ensina, quais são? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama para depois amar o próximo. Inclusive, é esses 2 princípios bíblicos que são os mais importantes, né, que são os 2 maiores mandamentos que Jesus falou que a gente deveria seguir, nós nos aprofundamos muito nele, né, e nessa teoria, na técnica do alinhamento do ser trino, para que você se aprofunde e alinhe de fato e crie alicerces profundos. Então a gente se aprofunda muito nesse tema no programa Raiz da Felicidade, tá? Então, quando a gente fala sobre os 2 maiores mandamentos, a gente vê que é Deus em primeiro, você em segundo e o próximo em terceiro. E por que é preciso você amar você antes dos outros? Porque a gente falou isso também. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Pessoas feridas vão fazer o quê? Ferir pessoas. Pessoas magoadas vão o quê? Magoar pessoas. Só que pessoas que se curam vão curar. E pessoas que se amam vão amar. Se faz sentido para você, coloca aí, hashtag eu sei o meu valor. Tá ficando claro para vocês que é sempre mais fácil restaurar do que se separar? É só pequenos ajustes, gente, é só o conhecimento. Teve o conhecimento adequado, aprendeu, praticou, mudou o plantio, vai mudar a colheita. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque essa é uma verdade muito poderosa para a sua vida. Deus, ele não restaura casamentos, por isso que você não deve orar para Deus restaurar seu casamento. Deus, ele vai restaurar pessoas, e pessoas é que vão restaurar seus casamentos, tá? Deus, ele vai restaurar você, e aí você vai restaurar seu casamento. Consegue entender isso? E por que, Barone, você acredita que Deus não restaura casamento? Porque ele nos deu livre-arbítrio. E no alinhamento do ser trino, nos 2 maiores mandamentos, está claro. Eu vou trazer mais princípio bíblico para alicerçar ainda mais essa tese que eu tenho, que na verdade já não é mais tese, é comprovado. Por quê, gente? Porque a maneira como você se ama é como você ensina as outras pessoas a te amarem. Então, se você não se ama, as pessoas não vão te amar. Se você não se cuida, se você não sabe seus limites, não sabe impor seus limites, as pessoas vão invadir esses limites. E aí pequenas permissões vão dando espaço para grandes invasões. Mas, Barone, meu marido ou a minha esposa já deixou claro que não me ama mais. Já inclusive tem falado de divórcio, me ameaçado com separação ou em alguns casos já me abandonou. E eu te respondo, nem sempre aquilo que a gente fala ou faz é o que de fato nós queremos falar ou fazer. E eu vou te explicar isso. Com certeza, assim como eu, você já disse, né? Ou conhece alguém que já disse sim para alguém, quando na verdade ela queria dizer não. Ou seja, você fala o que você não quer falar e acaba fazendo o que você não quer fazer. E por que às vezes as pessoas, né, ou nós, vamos contra as nossas verdadeiras vontades?
E a resposta é simples, porque a gente tem um benefício secundário. Presta atenção, porque isso aqui é a revelação do que o seu marido, quando ele diz eu não te amo mais, o que ele está querendo te dizer, tá? Então, sempre que a gente fala algo que a gente não queria falar e acaba tendo que fazer aquilo que a gente não queria fazer, é porque a gente tem um benefício secundário. E muitas vezes, qual é esse benefício, essa recompensa? É evitar um conflito. Então, vamos imaginar aqui no seu trabalho, para contextualizar. Alguém te peça um favor, mas você está atarefado, você tem que entregar algo assim com urgência e a pessoa te pede ajuda e naquele momento você não pode ajudar. Só que parece que algo dentro de você não consegue dizer não e aí você fala, tá bom, vou te ajudar. E aí você se prejudica. Então você se prejudica para agradar aquela pessoa, ou às vezes para evitar um conflito, né? Ou às vezes para ser aceita no grupo, enfim. Você acaba falando o que você não quer falar e fazendo o que você não quer fazer por conta desse benefício. Então, mesmo quando a gente age contrariamente ao que nós realmente queremos, é porque nós temos um benefício ou recompensa secundária. Mesmo que esse benefício seja menor e os prejuízos que ele pode causar seja maior. Vou dar um outro exemplo para você, para contextualizar. Você inicia no Dia Mundial da Dieta, que é a segunda-feira, você fala, eu vou começar a minha dieta. Aí você começa a sua dieta. Você fala, não vou comer carboidrato, eu não vou comer doce, aí faz aquela lista do que você não vai fazer e do que você vai fazer. Beleza, você começa. Primeira semana vai bem. Aí na segunda semana aparece um doce, e aí aquilo começa, eu quero, e aí você perde o controle, come e se afunda no doce. Pronto, aquilo prejudica totalmente a sua dieta. Então aquele benefício, a recompensa curta de se deliciar ali com aquele doce, né? A recompensa é desse tamanho e o prejuízo é desse tamanho, porque o açúcar se transforma em gordura e toda aquela coisa que a gente sabe que acontece no nosso corpo. Então perceba que às vezes nós mesmos agimos contrário ao que a gente sabe que é certo. Vou dar outro exemplo. Eu não sei se você sabe, nós somos os únicos animais que mesmo sabendo que a gente vai ingerir ou consumir algo que destrói a nossa saúde, que a gente é o único animal que faz isso. Se você der para o seu cachorro, para o seu gato, para qualquer animal algo que ele cheirar e sentir que aquele cheiro não é bom, ele não come por mais que ele goste daquilo. Nós não. Tem pessoa que fuma, tem pessoa que come adoidado, que come desregrado, que come coisas, né, que são totalmente prejudiciais. Então presta atenção. Quando o seu marido ou a sua esposa diz para você, olha, eu não te amo mais, eu não quero, e todas essas coisas, ou até mesmo te abandona, não necessariamente seja isso o que ele esteja ou ela esteja pensando, sentindo ou querendo. Inconscientemente, o seu marido e sua esposa pode estar querendo esse benefício secundário, que pode ser o quê? Ter paz, tranquilidade, calmaria, se sentir amado, confiante, ou várias outras coisas que ele não está conseguindo ter ao seu lado, porque vocês brigam demais, porque o diálogo entre vocês não flui, porque a relação íntima em vocês já não está bacana, sabe? É só cobrança, briga, discussão. Então, como há um ambiente muito tóxico entre vocês, nenhum ser humano quer ficar ali, ninguém gosta de sentir dor. Encosta seu dedo no ferro de passar quando ele está quente e fica. Você não aguenta, é involuntário você tirar o dedo, porque vai te queimar. E relacionamento, quando ele vai ficando muito tóxico, é inevitável e é inconsciente que a gente tente fugir, não do casamento. Então não é que ele deixou de te amar, ele não aguenta mais aquele clima, aquela situação tóxica que está destruindo vocês dois. E olha só que interessante, que aí comprova cientificamente isso que eu estou falando. Tem um estudo com pessoas divorciadas que concluiu que 82% das pessoas que se separaram assumiram que a separação aconteceu porque faltou habilidade entre o casal para compartilhar as necessidades um do outro. E eles assumiram que se tivessem tido os conhecimentos certos, se soubessem de fato se relacionar, dialogar, ter técnicas para isso, eles dariam certo sim com o seu ex-marido ou sua ex-esposa. Gente, nós estamos falando de 82% dos casamentos. Acabam não é por falta de amor, é por falta de habilidade. O que é habilidade? É um conhecimento que você adquire e pratica muito.
Então a gente pode concluir através desse estudo que grande parte dos casamentos não terminam por falta de amor, mesmo que essa seja a frase mais clichê em toda separação. Não é isso que todo mundo ouve? Ah, não deu certo. Você fala com alguém divorciado, não deu certo, acho que quebrou o clima, sabe, perdeu a conexão, esfriou. Mentira, é a mentira que cada um conta para si mesmo para justificar a sua incompetência, falta de conhecimento em lidar. Inclusive tem um outro estudo que demonstra que mais da metade, salvo engano, são 70% das pessoas que se separam do primeiro casamento vão se divorciar no segundo casamento. Aí vira o famoso Fábio Júnior, casa com um monte e acha que o problema sempre é a ex. Não, o problema é em cada um que se divorcia. Então, é por falta de habilidade em saber se relacionar e fortalecer as 3 alianças, que inclusive nós vamos falar delas hoje. Gente, essas 3 alianças é revelação divina para a tua vida. Nós vamos falar sobre essas 3 alianças hoje. Então, como impedir, Barone, ou até mesmo reverter esse quadro de divórcio, ou de abandono, ou de ameaça de abandono, de frieza, distanciamento? Primeiro é entendendo o porquê ter um relacionamento saudável é tão importante. Eu não sei se você sabe, mas todos nós, todo ser humano, ele tem a necessidade de se relacionar. Isso, inclusive, está na nossa essência humana e na nossa essência espiritual. E a gente pode identificar isso nos 2 maiores mandamentos que a gente falou agora há pouco. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos têm a ver com relacionamento. O primeiro é o relacionamento, lembra? Vertical, nós e Deus. E o segundo é o relacionamento horizontal, nós com o próximo. E eu vou evidenciar isso, vou provar isso para você na Bíblia. Em Provérbios 14, 21 diz o seguinte: quem despreza o próximo comete pecado, mas feliz é aquele que trata com bondade a todos. Agora, outro princípio para você. Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 9 a 11, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Porque se um cair, o outro pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre da pessoa que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Faz sentido para você agora? Não é teoria, gente. Não é eu falo, eu não sou guru da internet, eu não sou mais um dos falastrões que aparece aí que diz um monte de coisa. Gente, eu tenho muito temor à palavra de Deus e tudo que eu estou ensinando para vocês, eu primeiro coloquei em prática na minha vida. E depois eu passei a praticar isso, a ajudar pessoas a colocar isso em prática. E, gente, funciona. Se você ouvir e deixar isso descer para o teu coração, fazer morada, criar raízes, eu te garanto que você vai ter grandes transformações, grandes resultados na sua vida espiritual, emocional, cognitiva, no seu relacionamento, na vida com seus filhos, na sua vida profissional. Isso expande para todas as horas, para todas as áreas. Então, eu quero que você entenda que a necessidade de pertencer é a principal motivação que impulsiona todas as outras motivações. Eu vou explicar essa chave para você. Quando eu digo que a motivação é a principal motivação que impulsiona todas as outras motivações, o sentimento de pertencer é a motivação que impulsiona todas as motivações, isso quer dizer que se a gente não está feliz em nossos relacionamentos, nós vamos nos sentir desmotivados em todas as outras áreas das nossas vidas. Lembra ontem que a gente fez um diagnóstico? E aí eu perguntei para você, né, se você está sentindo mais estressado ou estressada, desanimado, chateada, chorosa, perdendo a vontade de se arrumar, se olha no espelho e vê a imagem retorcida. Então agora você vai entender o porquê você está sentindo tudo isso. Vamos fazer um exercício aqui agora. Você aí pensa, rapidinho. Lembra do dia mais feliz da sua vida, ou um dos momentos, ou 2 momentos mais felizes da sua vida. Busca aí na sua memória. Quais foram ou qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensou? Buscou aí na sua memória? Eu não sei o que você pensou, mas eu posso te garantir que nesse seu pensamento tinha a participação de outras pessoas nesse momento mais feliz da sua vida. Sim ou não? Coloca aí nos comentários para eu ler. Abre aqui os comentários, deixa eu ver se eu acertei aqui, se eu consegui ler a mente das pessoas. Se o dia mais feliz da sua vida, que você buscou na sua memória,
Tem outras pessoas envolvidas? Digite aí, sim ou não. Sim, tem outras pessoas envolvidas ou não? Eu era um momento, uma coisa só eu, sozinho. Olha lá, sim, tá vendo? Eu não sou guru, eu não leio mentes, mas eu li a sua aqui. Sabe por quê, gente? Porque não precisa ter superpoderes. Olha o tanto, sim, então acertei até agora 100%, não vi nenhum não até agora. Legal, maravilha, maravilha, top demais. Pode voltar aqui para mim. Então vocês viram, não precisa ser guru. Quando você conhece, tem conhecimento técnico profundo, estratégia sobre o assunto que você quer melhorar como ser humano ou ter bons resultados, você não precisa, não tem fórmula mágica, é conhecimento. Então, cientificamente falando, todos nós temos a necessidade de nos relacionar. Então, pense por um instante só. Olha que interessante essa reflexão que eu vou fazer com vocês. Todos nós somos frutos de um relacionamento. Para você entender por que é importante a gente ter relacionamento. Todos nós somos frutos de um relacionamento, pai e mãe. Nós somos gerados por outro, cuidados pelos outros, nosso nome foi escolhido pelos outros, o que nós sabemos foram os outros que nos ensinaram, e a gente só aprende o que é o amor porque a gente se relaciona com outras pessoas. Olha que louco isso, gente. Talvez você nunca tinha parado para pensar, mas nós necessitamos uns dos outros. Eu costumo dizer que gente precisa de gente para ser gente. E quanto mais ela se dedica a outras gentes, mais gente ela se torna. E apesar disso, muitas vezes a gente subestima o impacto dos nossos relacionamentos e o poder que eles exercem sobre nós. Então, quer uma dica valiosa, uma dica de ouro aqui para você? Não se isole, principalmente mulheres, tá? Isso é mais comum entre vocês. Tô passando problema no meu casamento, tô sofrendo com alguma coisa, o que vocês fazem? Se isolam, casa, trabalho, trabalho, casa, perde conexão com amigos, né, com familiares, abandona, isso pode acontecer com homens também, mas é mais comum entre as mulheres. Então, não se isole. Porque quem tem, olha o que a ciência descobriu também, quem tem poucos laços sociais, né, ou vive relacionamentos conturbados, está em grande perigo. Por quê? Porque isso afeta diretamente o seu sistema imunológico. Segundo estudos, pessoas que vivem relacionamentos ruins, um relacionamento falido, têm 2 vezes mais chances de pegar resfriado. Inclusive, também tem 2 vezes mais chances de morrer de uma doença cardíaca. Tá? E quem tem um relacionamento conjugal hostil, de muita palavra dura, agressão, né, às vezes xingamento, leva quase o dobro do tempo para ter uma cicatrização. Então, se você tiver que fazer uma cirurgia, isso foi também um experimento que eles fizeram. Fizeram um pequeno corte no braço de pessoas, de casais que disseram, não, nosso casamento é uma porcaria, e de casais que falaram, não, nosso casamento é bênção. Aqueles que te falaram, não, nosso casamento é uma porcaria, corte superficial, tá? Mas levou o dobro do tempo para cicatrizar aquele pequeno corte do que naquela das pessoas que tinham relacionamentos bons. Então, ter relacionamento saudável, e é isso que eu sinceramente não entra na minha cabeça, eu não consigo ver sentido em pessoas que acham que é caro investir em si mesmo e na família. Cara, ela vai pagar com a vida. Entende? É algo muito... E não é o Baroni que está dizendo, nós estamos falando de Bíblia e nós estamos falando de ciência. As duas áreas concordam nisso que eu estou falando. Então, cara, alguém que investe, sei lá, em roupa, mais em roupa, sapato, bens, eletroeletrônico, sabe, carro, não importa, mais do que investe em si, é insano. Porque todas as coisas que você investe para fora de você, não muda você. E o que vai acontecer? Você continua doente, sofrendo, com um monte de hormônio negativo, né, disparando, cortisol, que é o hormônio do estresse, pensamento negativo, que está te corroendo por dentro, e você é infeliz. E aí você está tendo coisas que no final vai ficar para os outros, não vai ficar nem para você. Você concorda comigo? Para mim é insano, né? Para mim, talvez para você não, enfim. Então o que a gente pode concluir de todos esses princípios bíblicos e de todos esses estudos e experimentos científicos é que o seu desejo de partir ou do seu marido, da sua esposa, é uma ação inconsciente e desesperada de proteger a própria saúde. Em outras palavras, o seu cônjuge, ele não quer necessariamente te abandonar. O que ele quer? É resolver o problema. Mas por não saber o que fazer
e como fazer, e aqui eu abro um parênteses, quando você não sabe o que e o como, é falta de conhecimento. E aí, por falta de conhecimento, o que ele acredita? Que a melhor coisa é a separação. Seja ela no papel, no distanciamento físico, no distanciamento emocional, ou até mesmo morando em outra casa. Freud sabiamente já dizia, em última análise, nós precisamos amar para não adoecer. Olha isso. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. O pai da psicanálise falou isso. Então você consegue entender o porquê você está adoecendo física, emocionalmente e espiritualmente? A falta de amor está te consumindo. E o amor que mais está fazendo falta é o seu por você mesmo, por você mesma. E se você não souber como agir para fazer o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido enxergar esses pontos, você está correndo um grande risco dele procurar outra pessoa, o adultério, a traição. E eu quero ressaltar aqui, gente, também, que de maneira nenhuma isso serve como justificativa para a traição, que inclusive é uma atitude imoral e pecaminosa. Eu não sei se você sabe, e aqui eu quero falar das 3 alianças. Agora eu quero total atenção sua. Para tudo que você estiver fazendo. Se você estiver com TV ligada, celular ligado, fazendo alguma coisa, para e me escuta. O casamento é o único relacionamento que você vai ter com 3 alianças. Barone, que 3 alianças são essas? Uma aliança no reino espiritual, uma aliança emocional e uma aliança humana, que é a aliança carnal, do sexo. É a única. Que aliança, o que significa essa aliança espiritual, Barone? É a aliança mais importante que a gente pode ter, porque essa é a conexão que vai blindar o nosso casamento das investidas do inimigo das nossas almas, que vem para matar, roubar e destruir. Mesmo se um só do casal crê nisso. E eu vou te dar uma base bíblica para isso na sequência. Então, a aliança espiritual vai criar uma barreira, um escudo espiritual, uma armadura espiritual no casal e na família contra as investidas do inimigo. E eu quero reforçar aqui, o inimigo vai atacar você, como ataca a mim, como ataca todos nós. Isso é bíblico. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, né? Mas que faça com que eles tenham capacidade de lidar com isso. Então, saiba que nós vamos enfrentar tribulações. Então, se não houver essa conexão, essa blindagem, o inimigo ele vai invadir a sua vida ou do seu marido, da sua esposa com o pecado, justamente para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir é o papel do inimigo, isso está lá em João 10:10. Barone, entendi a aliança espiritual. E a aliança emocional? É a conexão da alma, que gera aquela sensação de parceria, de que um pode contar com o outro, que produz comunhão através do diálogo. Então essa conexão de alma vai manter vocês conectados. E quando também não há essa conexão, como que você sabe se essa sua aliança tá firme, tá forte ou enfraquecida ou às vezes rompida? Analisando, porque se ela estiver rompida, você está sofrendo com frieza, com distanciamento, com palavras duras que machucam, o amor entre vocês está esfriando e isso está dando espaço para que outras pessoas interfiram na relação de vocês. E essa interferência é a interferência às vezes de pai, mãe e interferência também de amante, tá? E a terceira aliança, que é a humana, que é a aliança carnal, ela tem a ver com a atração física. O desejo, o toque, o abraço, o beijo, né? E se essa conexão ela é comprometida, acaba acontecendo o esfriamento da intimidade, do sexo entre o casal e por isso ele ou ela vai acabar procurando outro, tá? Eu quero fazer um alerta importante aqui sobre adultério, mas antes de fazer esse alerta, presta atenção. Quando a gente fala sobre aliança carnal, aliança humana, se o seu casamento, vocês já não andam mais de mão dada, se vocês não se abraçam, se vocês não dão um beijo na hora que sai, na hora que chega, não tem demonstrações de afeto, de fazer carinho, cafuné, de deitar no colo, de massagem, enfim. Se não tem, ou outras coisas também, né, lembrança, um mimo, né, o dizer eu te amo, tudo isso são demonstrações de afeto. Se não há demonstrações de afeto, essa aliança ela enfraquece.
Porque todas as 3 alianças, elas precisam ser alimentadas. Como se alimenta a aliança espiritual? Oração, jejum, leitura da palavra e louvor, né? Oração do casal junto, né? Ou, mas o meu marido ou a minha esposa não confessa a mesma fé que eu. Vamos ver aqui então se funciona para você. Eu já vou adiantar, funciona, mesmo que só você esteja orando. Porque vocês se tornaram um só corpo, um só espírito, tá? E eu vou trazer um princípio bíblico para fortalecer isso. Pode acalmar seu coração. Aliança emocional, né? Que a gente falou, que é a conversa, o diálogo, tudo isso. Se você não alimentar, ela enfraquece. E a humana, que é a carnal, se você não alimentar, se vocês não tiverem relação sexual, se vocês não tiverem toques e tal, é lógico que com o passar do tempo, vai chegando a idade, o nosso próprio sistema hormonal, ele reduz a produção da testosterona e tudo mais, mas o afeto, o carinho, a brincadeira, a dança, o sair para se divertir, andar de mão dada, isso é comum. Agora, se você tem uma idade que é natural, pessoas da sua idade ter uma vida sexual ativa e você não está tendo, perigo, acende a luz vermelha aí. Porque isso vai abrir espaço, se já não abriu, para que outra pessoa, por espírito maligno, entre e prostitua o seu marido, a sua esposa, entre em adultério. E eu quero aqui compartilhar algo muito sério, que as pessoas não sabem, tá? Talvez saibam, mas não se atentam da maneira que tem que se atentar. O comportamento do adultério, quem comete o adultério, ele expulsa o Espírito de Deus da própria vida. Não é que ele fala, sujei aqui um pouquinho o pecado. A partir do momento, imediatamente, quando há o pecado de adultério, é como se você pegasse o Espírito Santo e jogasse ele longe de você. Você tira ele da sua vida, você expulsa ele, tá? E aí, quando há um vazio, então o ambiente está vazio, o que a Bíblia fala? Quem entra? O espírito imundo. Que espírito é esse? No reino espiritual tem nome, chama espírito de pomba gira. Esse é o espírito da prostituição. Esse espírito imundo, ele vai cegar, ele vai hipnotizar e ele vai escravizar qualquer ser humano. É por isso que quem trai age de uma forma irracional, às vezes de abandonar filhos, esposa ou marido por uma paixão avassaladora. Por que que perdeu o controle? Porque tirou o Espírito Santo, a essência divina da gente. Inclusive, o adultério é o comportamento que, quando é cometido, ele vai romper imediatamente as 3 alianças e vai desalinhar o seu ser trino. Ou seja, aquela cruz do relacionamento que a gente falou ontem, relacionamento vertical, nós e Deus, que é o alinhamento ser trino, e as 3 alianças humanas, tudo é rompido. Tudo é rompido imediatamente. E aí o que acontece? Além disso, que para mim isso é o pior, mas tem mais dano. E qual dano? Dano físico, dano na sua saúde, na saúde do adúltero, tá? E eu vou provar para você na Bíblia, que causa dano na sua saúde física, emocional e espiritual também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 18 a 20, anota. Você que tem vivenciado isso, ore para que Deus tenha misericórdia do seu marido, da sua esposa. Interceda, porque existe sim um espírito maligno dentro dele ou dentro dela. Olha que a palavra de Deus nos alerta. Fugir da prostituição. Alguns vão dizer sobre imoralidade sexual, tá? Fugir da imoralidade sexual. Que aí a imoralidade sexual, entenda que a prostituição ela é o ato sexual mesmo, pornografia, masturbação, tudo isso é imoralidade sexual, que também causa os mesmos danos que a Bíblia vai dizer aqui. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são donos de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Gente, olha o quão avassalador, destruidor, eu não sei nem qual mais adjetivo eu posso falar sobre o pecado do adultério. Ele destrói, literalmente, não é só o casamento, ele destrói a vida daquele que está cometendo. Mas existe maneira de reverter isso. Eu sei que essas revelações que eu estou trazendo para vocês aqui causam um grande impacto, né? Só que a minha função aqui é trazer clareza aos fatos.
né, para que você encontre o ponto aonde vocês se perderam. E aí talvez você esteja pensando, será que eu consigo, Barone, mudar a situação que eu estou vivendo? Né? Será que eu consigo restaurar essas 3 alianças? Será que eu consigo alinhar o meu ser trino? Eu vou te responder sim, claro que sim. Mesmo que vocês estejam vivenciando traições, ou tenha sido abandonado ou divorciado. Quando você aprender a alinhar a sua essência trina, que é o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, né, que representam lá os seus comportamentos, as emoções e a sua espiritualidade, vai acontecer o que aconteceu com a Cibele. Dá uma olhada nesse depoimento e presta atenção o que Deus fez na vida dela depois que ela agiu e alinhou o ser trino dela. Meu nome é Cibele Louise e antes do curso eu tinha muitos problemas, tanto pessoais e no meu relacionamento. Eu era uma pessoa que era dependente emocional, não só do marido, mas de todas as outras pessoas. Aí meu relacionamento foi por água abaixo. E aí foram acontecendo coisas no relacionamento, ele começou a me trair, eu sair, chegar no outro dia, e aquilo foi me fazendo mais mal ainda. Achava que eu não tinha nascido para ser feliz, para ter um relacionamento. A gente estava morando na mesma casa, mas todo final de semana ele chegava e falava assim, eu não te quero mais. E aí em novembro ele saiu de casa. Eu cheguei a divorciar no papel com meu marido. E depois que eu fui pro curso, eu mudei, né, alinhei meu ser trino. Então eu comecei a me arrumar para ir para trabalhar. Eu sempre estava feliz, eu acordava de bom humor, coisas que antes de ir pro Raízes, eu acordava era de mau humor, com raiva da vida. Acontecia um problema, já acabava o meu dia porque eu só reclamava. E depois do Raízes, tudo mudou. E aí meu marido foi percebendo, aí foi querendo conversar, foi chegando próximo, até que nós chegamos à conclusão, voltamos. E hoje a gente está bem feliz. Tenho muito a agradecer ao Barone e à Isabel. Primeiro a Deus por ter colocado eles no meu caminho e aos dois por ter me ajudado, me ensinado coisas que meus pais não conseguiram ensinar, não por culpa deles, né? A gente é falho, mas coisas que eu precisava aprender. E hoje eu falo que eu sou uma outra Cibele. E hoje, né, depois de ter divorciado, agora eu estou prestes a casar novamente por ter tido uma mudança em minha vida, em mim, e através disso meu marido viu, começou a me admirar novamente e hoje a gente está junto. Porque eu tenho certeza que se não fossem vocês, o Barone, a Isabel, o curso Raiz de Felicidade, eu não estaria onde eu estou hoje. Então eu tenho só que agradecer. Vocês conseguiram entender que o primeiro ponto é o alinhamento do ser trino? E só depois que você alinha o seu ser trino é que você vai conseguir restaurar essas 3 alianças? E por onde começa esse alinhamento do ser trino? Por você mesmo, por cada um de nós. Por isso eu costumo dizer que antes de ser feliz a 2, é preciso ser completo sendo 1. Não tem jeito de você ser feliz no casamento se antes você não for feliz consigo mesmo. Mas Barone, e se meu marido ou a minha esposa não tiver a mesma fé que eu? Será que tem jeito? Eu vou te dizer, pode até ser um desafio, mas eu também posso te garantir que não impede de você ter um casamento feliz. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós na carta aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 12 a 14. Ele diz o seguinte, se um irmão, né, se um homem tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente, quando a Bíblia diz descrente, é aquele que não crê em Jesus, tá? Pois o marido descrente, então, o marido que não crê em Jesus, ele é santificado por meio da mulher que crê. E a mulher que não crê é santificada por meio do marido que crê. Porque se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Gente, eu já presenciei inúmeros casos onde o marido ou a esposa dizia, eu não vou, jamais vou na igreja, não quero nem saber desse seu Deus. E aí pela perseverança da fé do seu cônjuge, né, o marido ou a esposa se converteu. Afinal de contas, também a Bíblia nos diz, lá em Tiago 5, salvo engano, versículo 16, que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Barone, se meu marido não fizer a parte dele, como eu posso restaurar meu casamento? Lembra que eu falei ontem que o quanto maior for sua luz, maior será o seu poder de influência?
Pois bem, quanto mais irradiante você tiver, mais você vai despertar o interesse dele em você ou dela em você. Uma aluna uma vez me disse que, olha, ela usou um ditado. Ela falou assim, olha, a gente não deve correr atrás da borboleta, mas cuidar do jardim para que ela venha. A borboleta é o marido ou a esposa, o jardim era ela. Falou, então eu não tenho que correr atrás do meu marido, eu tenho que cuidar primeiro de mim, que naturalmente ele vem, porque borboletas vêm em jardim florido. E ela tá certa. Como você acha que todas essas pessoas que você viu até agora fizeram para transformar suas vidas e seus casamentos? Elas se concentraram no 1%, que cabiam a elas, e elas passaram a transformar tudo ao redor, influenciando, né, as pessoas e não exigindo. Ah, você tem que fazer ou deixar de fazer. Não, por influência, elas direcionaram os seus cônjuges. Um artifício que vai ajudar muito você nesse processo de influência é a persuasão, a sedução e a autoestima. E a Dai vai falar aqui para vocês sobre a autoestima, né? Ela que trabalha com moda, inclusive já fez especializações também fora do Brasil, ela vai passar agora alguns pontos importantes para vocês sobre o poder da autoestima na relação e para a sua vida, para o seu amor próprio, inclusive para o alinhamento do seu ser trino. Diga, Molinho. É verdade, porque nesse momento, quando estamos passando por essa fase, né, de... o marido fala palavras grosseiras, ou esposa insulta, fala palavras que te ofende, te humilha, te deixa mal. É natural de qualquer ser humano a autoestima ser baixa. É natural você se olhar e não conseguir ver o teu próprio brilho. É natural você não se sentir amada, desejada. E quando há traição, pior ainda, né? Porque quando a pessoa está te traindo, o que você pensa? Poxa, ele me traiu, eu já não estou mais sedutora, eu já não estou mais bonita, eu já não estou mais atraente. E vice-versa, para o homem também, ele já não se sente mais aquele poder do homem da casa, né? Perde a autoestima. Enfim, você não consegue se olhar e se ver. E isso é muito transformador em nossa volta. É o que o Baroni falou, é difícil você passar essa luz. É difícil você ter pessoas à sua volta de autoestima elevado, porque é contagiante. Quando você está mal, você não consegue expressar um sorriso, porque a alma está machucada, o coração está machucado. Então é muito difícil você sorrir, é muito difícil você ter palavras positivas e é muito difícil você se amar. E como ele mesmo disse, acertar o ser trino e você ter saber o seu valor, se amar. Então, eu aprendi isso no curso quando eu fiz o curso de consultoria de imagem. E ela fez uma pergunta à professora, se olha no espelho, quem você vê? Você realmente se vê? Quando você se olha no espelho, você vê a Maria, a Joana, o Kleber ou o Luiz? Ou simplesmente você se olha no espelho e consegue ver só os seus defeitos? Você não consegue enxergar a tua luz? E quando eu fiz esse curso, realmente, quando você está de frente a um espelho, você não olha a sua beleza, você não olha a sua luz. Você sempre vai naquilo que te incomoda. E aí eu tanto aprendi com conhecimento em estudo, como eu aprendi na Bíblia. Em Provérbios fala para nós que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será sempre elogiada, porque a beleza é enganosa e a beleza um dia acaba. Então você vê muitas pessoas buscando pelo ego, buscando para ser bonito lá fora, mas por dentro é uma casca, por dentro está escuro. E você fala assim, meu Deus, ela é tão linda, só que essa beleza acaba. Agora aquela mulher que teme ao Senhor, que busca no altar, essa sempre será elogiada. Sabe por quê? Deus transborda uma luz própria. Deus transborda em você uma alegria que quando você olha no espelho, você consegue se amar, você consegue se enxergar, você consegue ver o quão preciosa você é aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque foi Deus que te desenhou. Você é a imagem e semelhança dele. Deus te fez tão linda, Deus te fez tão lindo. Então, quando você teme ao Senhor, você começa a ter essa intimidade de filho com pai. Você começa a ter uma luz radiante. Você começa a ter pessoas em sua volta cheias de luz, cheias de alegria, cheias de palavras positivas.
E Deus faz isso florescer na sua vida. E o ambiente dentro da sua casa começa a ser transformado, sim. Aconteceu isso comigo, então eu te falo com autoridade que isso resolve muito. Quando o Barone me maltratava, falava palavras que me machucavam, gente, a minha autoestima, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de pentear o cabelo, eu não tinha vontade de passar um batom. São coisas simples, mas que te deixa mais bonita. Porque muitas mulheres hoje, eu trabalhando no mundo da moda, mas eu não tenho dinheiro para o cabelo, eu não tenho dinheiro para roupa, eu não tenho dinheiro para isso. São coisas simples que você fica linda. E vice-versa o homem também. O homem com o cabelo bem penteado, passa um gel, um perfume, fica cheiroso. Gente, isso agrega muito no seu dia a dia. Pode perceber, até nós falamos, né, lá, a gente brinca muito lá no meu trabalho, como é gostoso você sentir o perfume do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? É quando você se ama. Você não precisa ter o melhor nariz, você não precisa ter um olho maravilhoso, um corpo perfeito. Você precisa se amar. A tua autoestima tem que ser elevada. E isso você transpassa uma beleza que quem está à sua volta e fala assim, nossa, eu acho ela bonita. Ela não é linda, mas para a pessoa que está do seu lado fala, ela é bonita sim, ela é linda. Sabe por quê? A luz que ela tem excede qualquer beleza do corpo físico. Porque essa luz vem da onde? Vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Então, quando nós conseguimos nos enxergar e saber quem somos em Cristo, nos posicionar, saber o nosso valor e sabermos nos amar, as coisas em nossa volta começam a ser modificadas. As coisas em nossas voltas... Reparam, coloca isso em prática. Eu estou falando com autoridade. Você vai ver que o teu cônjuge vai te olhar diferente e você vai ver que a tua esposa vai te olhar diferente, sem você falar nada. Basta você começar a se amar, buscar no Senhor e fazer essas valorizações do dia a dia. Passar um perfume, um batonzinho, o cabelo. E você vai ver, né? Barone, ele começou a me olhar diferente, então eu falo isso com autoridade. Começa a se valorizar, começa a se amar, olha no espelho, olha as coisas lindas que você tem, né amor? Gente, vocês estão percebendo o quanto se amar antes do cônjuge é indispensável? Que só assim você vai conseguir usufruir da sabedoria na totalidade? Pensa por um instante, você tem usado esse dom da sabedoria? Respondam aqui no chat pra gente, fazendo um favor, sim ou não? Falar em chat, então eu vou voltar lá para continuar respondendo, tá? Pra gente não perder um minuto dessa aula. Vamos lá. Então, responde aí no chat, coloca aqui pra mim, gente, por favor. Você consegue, você percebe que tá usando essa sabedoria a seu favor? Você tá sentindo, você sente que essa sabedoria está sendo colocada em prática na sua vida? De cuidar de você, né? De começar primeiro cuidando de você no aspecto interior, emocional, espiritual e também o físico? Sim, amém, não, bastante gente aqui também não. Tá dividido, que bom, espero que essas aulas te ajudem a colocar em prática. E eu entendo que quem tá dizendo não é até agora, antes da aula, mas depois vai colocar isso em prática e vai ser benção. Às vezes consegue, às vezes não é. De fato, a gente ficou oscilando um pouco em algumas situações, né? Perfeito, pode voltar para mim aqui. Olha, eu posso te garantir que o que mais está te incomodando não é ter que ser sábio ou ser sábia, mas é não saber como ser sábio ou sábia. Por isso, a sua mente ela vai querer te convencer que é muita coisa para você, quando na verdade não é. Desenvolver a sabedoria é como aprender qualquer outra coisa, onde no começo do aprendizado é um pouco mais desafiador, mas depois que você vai pegando o jeito, se torna fácil. Vou dar um exemplo. Eu não sei se você toca algum instrumento, eu não toco. Mas certamente se você conhece, lá na sua igreja tem, e você perguntar para ele ou para ela se é mais fácil tocar hoje do que no começo, ou é mais difícil tocar hoje do que no começo? Ela vai dizer, não, é muito mais fácil eu tocar hoje do que quando eu estava começando. Então, ou também andar de bicicleta. É sempre mais difícil no começo e depois que você aprende, é mais fácil. E é assim com a sabedoria. Você vai, às vezes, andando, pedalando um pouquinho, desequilibra, depois volta até que aquilo vai fortalecendo e aí você assume o controle da sua vida. Consegue entender agora que explorar e dominar essas habilidades de influenciar é o ponto-chave? Pode ter certeza que quando você desenvolver essa habilidade, você vai levar seu relacionamento para um novo nível, que é o relacionamento próspero.
Um dos maiores benefícios de você se tornar uma pessoa sábia é que você sai de uma esfera de enfrentamento, de discussões, de brigas com seu cônjuge para uma esfera superior de influência e de condução. Com as técnicas certas, você praticamente vai eliminar a frieza e até mesmo o adultério. Agora imagine quando você se tornar capaz de conduzir o seu marido, a sua esposa, a tomar as atitudes certas sem precisar brigar ou discutir. Mas Barone, será que isso aí é possível? Então vamos ver agora. Veja o que a Rosana fez com o marido que tentou fazer o que todo ser humano faz, que é transferir a culpa para ela ao invés de assumir os próprios erros. Dá uma olhada. Pessoal, usei algumas técnicas do curso no diálogo com meu marido. Em algum momento ele quis transferir a culpa para mim. Me mantive firme, mesmo querendo chorar. Usei a técnica quando ele disse: tudo que eu falo, você acha que eu estou mentindo. Fiz como o Barone ensina. Gente, eu fechei a boca, meu marido entrou no quarto e me disse tanta coisa boa que nunca havia me dito. E a gente está bem, graças a Deus. Ontem mandou tanto zap romântico, quando chega e sai do trabalho, é me beijando e tratando nosso filho com tanto carinho. Vale muito a pena obedecer ao Senhor. Tá vendo? Só que quando não se há sabedoria e o conhecimento das técnicas para lidar com isso, o que vai acontecer? O casal vai iniciar discussões que geralmente vão causar ainda mais danos para a relação. Essa técnica, gente, para Adriana, foi tão poderosa que fez com que o marido dela a percebesse e desse a ela o carinho que ela merece. Ela voltou a ser prioridade e não mais opção e possibilitou a eles dar um novo rumo na relação. Presta atenção nesse depoimento. Barone, comecei a colocar em prática tudo aquilo que você já nos ensinou. E ontem eu tive um bom retorno. Já fazia 2 semanas que meu esposo não me olhava, nem falava comigo. Agia como se eu não existisse. Mas ontem foi diferente. Se aproximou, me abraçou e tudo. Aproveitei para pedir perdão por todas as minhas atitudes erradas com ele. Porque ouvindo seus áudios e vendo seus vídeos, pude perceber que também estava agindo errado. Gente, se isso te impactou, presta atenção nisso. Acho que um dos depoimentos que mais me impressionou foi o que aconteceu com a Cris. Que quando ela aplicou essas técnicas corretamente, tocou tão profundamente na consciência e no coração do marido dela, que ele percebeu o erro e parou de traí-la. Presta atenção. Bom dia, eu estou assistindo às aulas e colocando em prática. Conversei com meu marido, falei algumas coisas que ele precisava ouvir. Ele dormia pelo menos 3 noites fora de casa, na casa da amante. Eu estou vendo a melhora, faz 3 semanas que não dorme fora. Olha, eu vou compartilhar aqui para resumir esses 3 depoimentos. Se você acredita no seu relacionamento e pode fazer algo por ele, faça. Porque como eu já disse diversas vezes, é mais fácil restaurar do que se separar. Além de que a restauração do seu casamento vai ser a consequência da sua transformação. E ao conquistar essa sabedoria, ela vai te trazer benefícios que vão muito além da relação amorosa. Como eu disse anteriormente, alinhar o seu ser trino vai mudar a história dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e de toda uma geração. Lembra que a gente leu ontem, lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, que dizia o seguinte, olha, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O que está em jogo, gente, é algo muito maior do que o seu casamento. Nós estamos falando de você, da sua vida, da sua família e das próximas gerações da sua família. E da história que você quer escrever daqui para frente. Ou você vai simplesmente aceitar as circunstâncias e se acomodar com um relacionamento frustrado, falido, que está definhando você dia após dia, porque você está desalinhada no seu ser trino. Faz sentido isso? Gente, a partir de amanhã, você vai ter que escolher entre continuar preso ou presa a esse casamento falido, né? Sempre influenciado pelas circunstâncias negativas que cercam vocês, aonde faz com que você
ou ele acha que tem que só ser do teu jeito, ou só do jeito dele, e acaba brigando, exigindo coisas absurdas, desconta suas frustrações um no outro e só aumenta mais o abismo entre vocês. Ou você vai decidir esse caminho do casamento falido, ou você vai ter que decidir trilhar o caminho da luz e do casamento próspero, sabendo que batalhas vão vir, né? Mas que todas elas você pode vencer se você decidir adquirir os conhecimentos para se tornar mais forte e influenciar o meio que você vive. Veja de novo o que a Bíblia fala que a gente deve fazer para aumentar nossa força. Mais um princípio para você. Em Provérbios 24:5 diz o que a gente precisa fazer para se tornar mais forte, emocionalmente, espiritualmente. A pessoa sábia é poderosa. Quem tem o quê? Conhecimento aumenta a sua força. Sem conhecimento, fraqueza. Com conhecimento, força. Simples assim, é bíblico, é científico e eu estou transferindo isso para vocês. Então você consegue compreender que investir em conhecimento não é uma questão de luxo, mas é uma questão de sobrevivência e felicidade? Lembre-se sempre que Deus ele não vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar você. E você vai restaurar seu casamento. Porque a maneira como você se ama é como você vai ensinar o seu marido ou a sua esposa a te amar. Tá fazendo sentido? Hashtag eu sei o meu valor. Então, conquistar a sabedoria, né? A sabedoria que todas essas pessoas que a gente viu nos depoimentos, elas conquistaram, é primeiramente por você e para você. E o casamento ele vai ser uma consequência. É para você se libertar dessas prisões, dessa dependência emocional que te faz entronizar o seu cônjuge no lugar que é de Deus, né? Que te faz acreditar que a sua felicidade dependa dele ou dela. Eu quero afirmar para você, se você pensa isso, é mentira. Você está contando essa mentira para você mesma, para tentar se convencer e conviver com essa dor de um casamento falido. O meu convite é que você não aceite menos do que tudo o que Deus tem para você. Por essa razão, gente, por acreditar no conhecimento, no poder de Deus e ter o privilégio de contemplar com os meus próprios olhos milhares de casamentos serem restaurados, a gente decidiu, a partir de um determinado momento, viver para ajudar pessoas, né? E fazer disso a nossa única fonte de dedicação de trabalho. Eu vivo o programa Raiz da Felicidade. Só que ele não é constante. Algumas vezes só no ano, nós abrimos a possibilidade de algumas pessoas serem acompanhadas por mim e pela minha equipe de facilitadores que são psicólogos dentro do programa Raiz da Felicidade. Todos os depoimentos que vocês viram até agora são de ex-alunos do programa Raiz da Felicidade. Se o que nós falamos aqui em 2 dias está fazendo sentido para você, saiba que isso tudo aqui não representa nem 3% do que você vai vivenciar no programa Raiz da Felicidade. Se essas 3 horas, né, 1h30 ontem, essa 1h30 hoje, né, que a gente está aqui passando juntos, já te impactaram, imagine o quanto você e o seu casamento serão transformados. Porque nós vamos ter 10 aulas ao vivo que somadas dão mais de 30 horas comigo e com a minha equipe, né, de gestores que são psicólogos também, aonde a gente vai falar de diversos temas, são 10 temas diferentes, mas alguns para você saber que a gente vai falar. Como vencer a nossa natureza e os obstáculos espirituais que estão aprisionando a sua relação, que estão fazendo com que vocês não consigam mais conectar. Outro tema que a gente vai falar aliás, falando até dessa natureza humana e também do bloqueio espiritual que aprisiona a sua relação, sabe aquela sensação de que parece que algo está te impedindo, né? Impedindo o seu casamento de fluir e parece que nada muda, que se você faz, nada muda? Pois é, ela vai acabar porque você vai romper essas barreiras. Nós vamos falar também como superar as barreiras e as dificuldades do diálogo, que segundo os cientistas é o pilar mais importante de uma relação. Depois, essa dificuldade em se relacionar, em dialogar, ela fica ainda mais desafiadora quando você vai passando muito mais tempo dentro de uma relação fria. Então, quanto mais tempo você passa numa relação fria, menos diálogo você tem. Aí, sabe aquelas várias tentativas frustradas de conversar com o seu marido, a sua esposa, né? E que você não consegue estabelecer ali uma conversa além do sim, não, aham, tá bom, tá. Sabe aquelas conversas de diálogo curto?
Pois é, você vai aprender a despertar nele ou nela o interesse de se reaproximar para vocês reconstituírem as 3 alianças, que foi o que vocês viram agora no depoimento, inclusive da Cris, que deixou o marido, deixou de trair. Ela fez exatamente, colocou em prática essa aula ao vivo, as técnicas que a gente ensinou, e ela reconstruiu as 3 alianças. Você vai aprender também a ler sinais que todo ser humano dá para alertar o fim da relação, dizendo, olha, está acabando. Então, você descobrindo e se aprendendo a ver esses sinais, você vai ficar mais esperto, mais esperta, atento, né? E também vai, ver esse sinal, você vai ter como desviar desse caminho, né? E desviar dessa rota do divórcio e da traição. Você também vai aprender como ter discussões saudáveis com o seu cônjuge, para que a sua opinião ela seja respeitada e você seja compreendida, sem precisar cair na armadilha da discussão acalorada, que sempre acaba em mais ofensas, em mais brigas. Isso sem falar que em cada uma dessas 10 aulas, gente, de conteúdo, é 1h30. Só que além dessa 1h30 que a gente passa essas técnicas, esses aprendizados, ensina esses sinais e tudo mais, depois a gente fica com vocês mais 2 horas tirando dúvidas ou daquela aula ou de situações da sua vida no geral. Então ali a gente vai bater um papo, você vai tirar sua dúvida, na verdade, comigo e também vai tirar essa dúvida com as gestoras que também fazem aulas ao vivo. Além de tudo isso, a gente tem um curso de aulas gravadas com 6 módulos que vão te ajudar desde aprender a controlar seus pensamentos, vai te ensinar a perdoar, a reassumir o controle da sua vida, até aprender a impor limites com o seu cônjuge e também com os intrometidos que a gente falou aqui que atrapalham o casamento. Em cada fase de uma desses 6 módulos, né, do curso, nós temos ferramentas. O que são essas ferramentas? São questionários que você responde sobre você mesmo, sobre você mesma, que vão fazer com que você mergulhe tão profundamente em você, nas suas lembranças e nas coisas que você viveu até agora, que elas vão te libertar dos pesos, dos medos e das mágoas que você está carregando, que você acha que é só do seu relacionamento, mas às vezes você está trazendo isso de infância. Todos esses materiais, juntamente com a gravação das aulas ao vivo que a gente vai fazer, toda aula ao vivo que a gente faz, ela é gravada e disponibilizada numa plataforma só de alunos, elas ficam disponíveis para você ver e rever quantas vezes você quiser por um ano inteiro. Então, Barone, olha, hoje eu tenho um compromisso, eu não vou poder assistir a aula ao vivo. 0 de problema. 48 horas depois que ela aconteceu ao vivo, ela está lá na plataforma para você ver, fazer as anotações, tirar suas dúvidas. E ainda tem mais, não é só isso. Você vai estar num grupo exclusivo de alunos lá no WhatsApp, com no máximo 30 pessoas, para que quando você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo das aulas gravadas, da aula ao vivo que você assistiu depois, ou até mesmo sobre a sua situação, você possa perguntar ali, e ali vai ter um facilitador, que é um psicólogo, tá? Uma psicóloga, que vai te acompanhar durante essa jornada de 30 dias, te ajudando no que você precisar com relação à sua relação, com dúvidas ao curso, as aulas ao vivo, ou toda a trajetória. É muita coisa, não é? Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês também. Depois de passar pelo Raízes, uma coisa eu te garanto. É impossível, depois que você passa pelo Raízes, você continuar vivendo a mesma situação e ser a mesma pessoa. Uma analogia que eu ouço muito, não é algo que eu falo não, eu ouço muito dos alunos quando encerra o programa Raízes. Se tiver raizeiro e raizeira aqui assistindo a gente, coloca aí nos comentários do YouTube se faz sentido, se vale a pena se dedicar e mergulhar nesses conhecimentos e investir em si. Uma coisa que eu ouço muito, com frequência, é que o programa Raízes da Felicidade, para aquela pessoa que participou, é um marco na vida dela. Elas dizem assim, algumas dizem o seguinte, é como Naamã, que estava leproso, impuro, sujo, imundo, carregando coisas que ele não queria, uma podridão que não era dele. Mas aí depois que ele mergulhou no Rio Jordão, 7 vezes ele foi curado. Ela fala, poxa, quando eu passo, só que aqui são 6 módulos, né? Quando eu passo por esses 6 módulos, as 6 fases do curso, é como se eu tivesse dado esses mergulhos e curado. Gente, são 30 dias, onde eu, juntamente com a minha equipe de facilitadores e psicólogos, só para você ter ideia, são mais de 20 psicólogos, a gente está chegando a 25
profissionais cuidando de você. Nós vamos caminhar com você, nós vamos ouvir sua história, nós vamos criar uma estratégia exclusiva para o seu caso, você vai contar a sua história, nós vamos lutar com você, tanto no reino espiritual, nós vamos fazer campanha de jejum, oração com você e por vocês, para que as barreiras espirituais caiam por terra, tá? O que eu posso te garantir, mais uma vez, é que você vai ser acolhido, acolhida, e se você nos permitir ter você na próxima turma do programa Raízes da Felicidade, nós vamos cuidar de você, caminhar lado a lado contigo, para que você aprenda, aí você vai lá e pratica, depois junto nós vamos analisar o resultado, você vai falar assim, para os facilitadores, né? Falar, ó, coloquei em prática isso e eu tive esse resultado. Estou no caminho certo, olha, ele não falou, olha, ele continuou em silêncio, o que eu faço agora? Então a gente vai passo a passo com você, traçando essas estratégias e assim, consequentemente, você vai ser restaurado, sua família vai ser restaurada. Em nome de Jesus eu creio nisso. São 30 dias intensos, impactantes e de uma profundidade que é sobrenatural. Se essa oportunidade de transformar sua vida e o seu relacionamento faz sentido para você, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo que você vai entrar é o grupo de interessados, tá? Fala assim, Barone, eu assisti essas 2 aulas e ainda tem mais aulas, tá? Tem mais coisas que eu quero passar de estratégia e você vai decidir. Gente, fique em paz para decidir, mesmo porque eu tenho até uma notícia que não é muito boa, que as vagas são pouquíssimas, porque a gente cuida mesmo das pessoas. Nós não queremos volumes, a gente quer transformar vidas, porque é aquilo, pessoas transformadas vão transformar e daqui a pouco a gente vai se tornar um exército e tem se tornado um exército de pessoas que transbordam na vida de outras pessoas. Tem casos, inclusive, gente, que pessoas que criaram um ministério, assumiram o ministério de casais depois que tiveram seu casamento restaurado pelo Raiz. Então, por que chama Raiz? Porque raízes profundas criam árvores fortes que dão frutos. Então, esses são os nossos frutos, tá? Esse grupo, daqui a pouco até o pessoal vai colocar aqui o QR Code para você entrar no grupo e vai compartilhar nos comentários aí do YouTube o link para você entrar. Nesse grupo que você vai entrar agora, se fizer sentido, e como eu disse, você fique à vontade. Você fala assim, Barone, olha, eu não tenho condição. Ok, embora eu vou falar que às vezes a condição é mental, é mais mental do que financeira. Você fala, eu não quero dar sequência, eu não quero seguir com vocês. Maravilha, só continua com a gente porque você tem que concluir essa jornada de 5 dias para colocar em prática sozinho. Agora você que entendeu, falou assim, Barone, eu quero dar um basta, chega, eu não aguento mais tentar do meu jeito e não dar certo, eu não quero mais perder tempo na minha vida, eu quero de fato restaurar meu casamento, a minha família. Então entra no grupo de interessados, né? Porque lá a nossa equipe vai tirar todas as dúvidas desse programa, que é o Raiz da Felicidade, que já restaurou milhares de famílias no Brasil em mais de 30 países. Então eu vou pedir já para a equipe colocar aqui o QR Code no cantinho aqui, é isso. Se você estiver assistindo pela TV, pega teu celular, já aponta, entra no grupo. Se você está assistindo a live, pode ficar, a gente... Fala, mas eu estou assistindo no celular. Pode ficar tranquilo, a gente vai compartilhar aqui o link, vai fixar ele no topo e vamos continuar compartilhando o link ao terminar da live, você entra lá, tá? Mas antes da gente terminar, eu quero te propor uma reflexão. Fica aqui. Fica aqui, fica tranquilo que você vai poder entrar no grupo, a nossa equipe já está lá e ela já vai tirar a dúvida de você para você falar assim, ajuda no meu caso, estou com dúvida disso, como é que faz se for assim, como é que não é, E aí amanhã também eu trago mais detalhes e tenho muito conteúdo. Amanhã talvez seja a aula mais importante de todas que eu tenho para fazer com vocês, porque eu vou trazer algo que, se você não cuidar, esquece. Esse destrói seu relacionamento, destrói a tua vida como um todo. Então vamos para a reflexão que eu falei que eu quero fazer com você. Imagine que a tua relação, o teu casamento, ela tem uma conta bancária, chamada conta bancária do amor, onde cada atitude positiva entre vocês seja um depósito e cada atitude negativa seja um saque. Agora eu quero que você seja sincera com você mesma e também comigo e coloque aqui no chat, considerando que a atitude positiva entre vocês é depósito e a atitude negativa é saque, coloca aqui no chat para mim, a sua conta bancária do amor, ela tá positiva ou tá negativa? Escreve aqui para mim que eu quero ver como é que tá a sua conta bancária do amor, positiva ou negativa?
Maria falou, como eu participo do grupo? Você vai entrar no grupo através ou do QR Code ou daqui a pouco a equipe já até compartilhou o link e ao final da live a gente vai ficar um pouquinho aqui ainda compartilhando. Vai ter alguns depoimentos que eu quero que você assista para você entender e tirar mais dúvidas sobre o poder do programa Raiz da Felicidade. Maravilha, eu vi aqui várias pessoas colocando negativo. Coloca aqui de novo para mim, que eu fui falando. Olha lá, negativa, muito negativa, muito negativa. Tá vendo, gente? Isso é caro. Isso é caro. Ter uma vida, sabe, fora do propósito de Deus. Deus, ele quer transbordar sobre você, sobre mim, sobre a sua família, em tudo. A Bíblia nos promete a garantia que onde a gente coloca a mão vai ser abençoado. Então, invista em você, para você colocar a mão, de fato, na tua família e ela ser abençoada. Por isso que tem esse ato espiritual da gente colocar a mão na hora de orar, na hora de abençoar alguém, estender as mãos. Então, gente, sinceramente, eu acredito que Deus, ele não teria dificuldade nenhuma para restaurar um casamento. O problema está em nós, de termos sabedoria para cultivar e manter esse milagre, entende? Então Deus poderia tocar no coração do seu marido e sua esposa e falar, muda, vira um príncipe, uma princesa, e volta arrependido, ele volta. Mas se você não tiver curado, não tiver com o seu ser trino alinhado, você vai espantar ele ou ela, entende? Acredita em mim, gente, acredita em mim, eu estou falando com conhecimento de causa. Então tá chegando o dia de você dar um basta nesse relacionamento falido e desfrutar de um casamento próspero que vai transbordar harmonia, comunhão e paz entre vocês. E na próxima aula eu vou revelar esse mapa, tá, de transformação que a gente ensina dentro do programa Raízes, desse processo de autotransformação. Para você que decidir seguir sozinha também tem que aprender isso. O passo a passo que a gente utiliza com os nossos clientes e alunos, né, que os liberta de um relacionamento falido, preso àqueles ciclos de briga, distanciamento, traições e divórcio. Nós vamos falar também o que fazer para se livrar dessas programações mentais que minam dia a dia sua felicidade, né, e destrói a essência do seu ser trino, destrói o casal a ponto de você se anular como pessoa, anular seu amor próprio, sua autoestima e colocar o seu cônjuge acima de você no lugar que é de Deus. Você entroniza o seu marido, a sua esposa e está errado, nós vamos falar disso amanhã. Nós vamos ver também o que Deus não vai fazer pelo seu casamento, por mais que você peça. Você vai descobrir o que está destruindo a sua relação, que inclusive não são as coisas que estão acontecendo entre vocês, não são essas brigas, mas o que está acontecendo dentro de vocês. E que existe algo que o seu marido está querendo te dizer e você não está conseguindo entender. E para finalizar, eu quero lembrar aqui, fique atente ao seu e-mail, fique atente ao grupo do WhatsApp, porque a gente vai compartilhar lá os materiais e os links da aula de amanhã. Lembrando, coloca lá, vai no Instagram, @baronegabriel1, coloca lá seu maior aprendizado. Primeiro segue a gente, aí coloca lá hoje na foto da aula 2 o seu maior aprendizado e marca alguém, o perfil de alguém no Instagram. E eu quero lembrar aqui, triplica, na verdade esse triplicar a tua chance da bolsa de 1 hora comigo, gente, é um ato bíblico. Como assim, Barone? Você vai colher se você semear. Eu acho que é uma troca, sabe? Você abençoou outras vidas compartilhando o link dessas 2 aulas que você assistiu, que Deus está falando no seu coração. Compartilha com pessoas. Se pessoas forem tocadas, eu sei que elas também vão compartilhar. E na medida que esse compartilhamento crescer, consequentemente você vai colher também, tá? E agora eu quero me despedir, trazer a Day aqui para a gente se despedir, tirar aquela fotinha, para você de novo printar lá e marcar a gente no seu story do Instagram, que a gente quer ver você, ver o que você printou lá. Vamos lá? 3, 2, 1, printou? Aê, muito bem. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Que amanhã você esteja conosco, porque vai ser bênção. Ainda a gente tem 3 dias dessa jornada, ó. Beijo no coração. Deus abençoe. Fique em paz e fica assistindo os depoimentos agora para você ver o poder do ser trino. Deus abençoe. Tchauzinho. A minha vida, antes do curso, eu estava um pouco desnorteada, né? Porque eu estava num casamento destruído,
onde meu esposo sempre me traiu, e mesmo que eu tenha separado algumas vezes, eu sempre voltava, mas sempre continuava da mesma forma. E eu não entendia porquê, né? Eu perdoava e acabava acontecendo tudo da mesma forma. E a gente estava vivendo já uma vida bem difícil, uma vida sem diálogo, sem comunicação. A gente não se comunicava mais, a gente não tinha nenhum carinho pelo outro mais, assim, eu não sabia, e mesmo que eu tentasse, da minha forma, da minha maneira de agir, eu não conseguia, né, mudar essa situação do casamento. E aí eu comecei a orar a Deus para que Deus viesse mudar o meu casamento, para que Deus viesse restaurar o meu casamento. Foi aí que Deus ele me colocou o Barone na minha vida, né? Colocou esse curso aí para que eu viesse abrir os meus olhos verdadeiramente. E pode ter certeza que o conhecimento, ele é a chave. A gente tem que estar alinhado, como o Barone sempre fala, o nosso ser trino tem que estar alinhado. A gente tem que unir tudo isso, né? Conhecimento emocional, né? E também o nosso relacionamento com Deus. Faz um mês, né, que a gente está fazendo o curso, e eu tive resultados extraordinários quando eu comecei a colocar em prática as técnicas que eu tenho aprendido nos módulos e as dicas que o Barone e o Vitor têm nos dado. Foi excepcional, assim, foi imediato. Eu sei que é um processo, eu comecei agora, mas eu tô assim maravilhada com os resultados que eu alcancei durante o tempo que eu estou fazendo o curso, né? E durante o tempo que o Barone e o Vitor têm nos acompanhado. Eu sou muito grata a eles mesmos. O Barone fala que o impossível é para Deus e o improvável é para que nós venhamos a fazer. Então, nós fazemos nosso 1% e Deus faz o restante. Eu estou muito feliz com o curso e quero deixar um recado para o Barone e para a sua equipe, dizer que eu sou muito feliz em ter conhecido vocês e que vocês venham ser abençoados grandemente aí. Deus abençoe vocês grandemente, porque sabemos que vocês passam também por batalhas espirituais, né? Porque eu sei que não é fácil cuidar de pessoas, mas Deus tem abençoado vocês. Eu creio que vai abençoar ainda mais, mandar mais gente para vocês cuidarem. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. São pessoas maravilhosas que eu nunca vou esquecer. Amém? Eu estou passando por um momento muito difícil, meu coração muito endurecido, frustrada, magoada, decepcionada, sem perspectiva de vida e um vazio muito grande dentro de mim. Nesse momento caótico, eu conheci o Barone e o curso. Confesso que fiquei preocupada, achando que seria mais um aproveitador, mas graças a Deus estava enganada. Durante o curso, eu passei por algumas situações muito difíceis, da qual eu fui acompanhada por ele. Eu, usando a técnica do aprendizado do curso, eu obtive resultados positivos. Obrigado, Barone, pela sua vida e dedicação. Obrigado ao curso Raiz da Felicidade. Eu estava vivendo na escuridão, muita angústia, muita tristeza, não tinha vontade de viver, queria morrer, uma depressão muito grande, muitas brigas com meu marido. A gente brigava por qualquer motivo, coisas bobas. Não me sentia importante para ninguém, muito menos para Deus. Eu achava que se eu morresse, eu não ia fazer falta para ninguém. Eu estava me sentindo muito perdida, sentindo um lixo mesmo. Eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida. Esse foi o pior dia da minha vida. Após esse dia que eu quis tirar a minha vida, eu, olhando o meu celular, no Instagram, eu achei um vídeo do Gabriel Barone. Ali eu comecei a assistir esse vídeo e tudo mudou. Minha alegria já começou a voltar. Eu passei a acreditar, voltei a acreditar que Deus existe, que Deus me quer bem. Foi aonde eu passei a fazer o curso Raiz da Felicidade. Depois do curso, aí tudo mudou. Tudo mudou para melhor. Eu consegui me resgatar, consegui resgatar o meu valor. Acabou as brigas com meu marido. A gente tem que ser trino. É Deus em primeiro lugar. Eu diria que Deus me deu uma nova chance. Quero o Barone como meu mentor. Então façam o curso. E hoje eu me sinto feliz. Eu tenho certeza que vocês também vão se sentir o mesmo que eu estou me sentindo hoje.
Antes do curso, eu era uma mulher muito insegura, muito angustiada, uma pessoa estressada, uma pessoa que não tinha tempo para si. E mudou toda a minha história esse curso, porque hoje eu sou uma mulher mais tranquila, né? Eu falo mais pausadamente, eu penso antes de falar. Antes não, eu era explosiva, eu falava o que vinha na cabeça, eu cobrava muito, eu era muito insegura. E aí eu vi, né, no Barone a saída de todos os meus problemas. Eu vi nele um homem íntegro, sério, né, honesto e de acordo com Deus, alinhado com a vontade de Deus. Meu marido, ele era tudo. Ele era o centro do universo, né? Ele era a minha vida, eu não tinha vida. Eu vivia para ele, para os meus filhos, eu era sobrecarregada. Hoje não, hoje eu tenho tempo para mim, eu tiro tempo de qualidade para mim, né? Eu não fico fiscalizando o celular dele mais, não interessa mais se ele está pagando mensagem, o que ele está fazendo. E o que é interessante é que eu aprendi a fazer o meu 1% e deixar o 99% com Deus. E Deus foi mudando a história. E só tenho a agradecer, Barone, por tudo que você fez. Você foi instrumento de Deus, você é bênção. Saiba que em todos os momentos eu vou estar sempre orando, intercedendo pela sua vida. Sou muito grata a tudo que você fez por mim, pelas meninas do grupo. E realmente, conte comigo. Um forte abraço para você. Fica com Deus e toda sorte de bênção. Eu estava já há uns 2 a 3 meses sentindo uma angústia tão grande, algo que me sufocava muito, né? E uma angústia que era daqui para cima, parecia que alguma coisa estava engasgada aqui dentro. Eu fui falando da minha história para ele, fui contando a minha angústia. E de acordo eu fui falando as coisas que eu sentia, eu me sentia esvaziando. Parece que tudo ia esvaziando, ia me limpando. Parece que eu estava com tudo engasgado e eu não conseguia falar. Era como se eu estivesse cega ou muda, né? Sem poder, tivesse com uma amarra na boca, não estivesse conseguindo falar. E aí, a partir do que eu fui conhecendo com ele, ele foi me ensinando as técnicas, e buscando nos lugares certos. E ele foi me dando, né? Ele foi um mentor maravilhoso. Senti um alívio tão grande que eu não sinto mais aquilo que eu sentia, né? Foi tão importante para mim naquele momento, essa conversa, essa fala, essa busca, que eu encontrei nele, na história dele, resolução para os meus problemas. E hoje eu sou uma pessoa eternamente grata, serei eternamente grata ao Barone por todos os ensinamentos que ele me repassou, né? Me incentiva todos os dias a contar a minha história. Eu vou me emocionar, a contar a minha história para que outras pessoas se vejam na minha história e consigam também se realizarem, descobrir de onde vem a angústia que sente. E foi através do Barone, né, da história dele, que me motivou a ser hoje quem eu sou, uma pessoa feliz, e que eu possa, através da minha fala, estar ajudando outras pessoas, né? Eu serei eternamente grata a você, Barone, por tudo que fez na minha vida. Gratidão, muita gratidão, Barone. Olá, tudo bem? Eu sou a Janete e conheci o Barone num momento muito difícil da minha vida. Após 11 anos de casamento, 2 filhas, eu fui surpreendida com um pedido de separação por parte do meu marido, e foi um pedido que me deixou muito surpresa, porque no meu ponto de vista estava tudo bem com o meu casamento. E aí eu comecei a buscar alternativas para resolver o meu problema. Eu encontrei o curso Raízes da Felicidade e foi a melhor alternativa, foi o que me ajudou a entender muito sobre o funcionamento da nossa mente, dos nossos comportamentos e a importância de estar bem, em primeiro lugar, com a gente mesmo e com Deus. Hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais feliz e vivendo muito mais o presente, e com a certeza de que o futuro vai ser bem melhor do que o que eu poderia imaginar. Então, muito obrigada, Barone. Muito obrigada a toda a equipe que também acompanha e apoia. Você que entrar nesse curso pode ter certeza que você vai estar sendo abraçada mesmo
pega pela mão e levada aí para o caminho que vai restaurar o seu casamento e dar raízes aí para a sua felicidade florescer. Eu comecei a passar por um processo de depressão, por um processo de deserto, por um processo de separação, de muita briga com meu marido. E no auge do meu desespero, quando eu pedi para Deus para que Ele me orientasse, me ajudasse, Deus colocou um anjo na minha vida, chamado Barone. Uma pessoa que me ensinou que o primeiro amor tem que ser Deus, o segundo amor tem que ser eu, para que depois eu possa querer que alguma pessoa me ame, que alguém me valorize, me respeite. Quanto ao projeto Raízes da Felicidade, eu considero um divisor de águas na minha vida, um projeto muito importante no qual eu consegui a minha estabilidade emocional, através das lições, da obediência, e eu desejo ao Barone o meu muito obrigado, o meu grande agradecimento por tudo que ele tem me ajudado a realizar na minha vida, e peço a Deus para que Deus o honre e o ajude a restaurar a vida de muitas mulheres que, como eu, me encontravam em desespero, e hoje posso provar para vocês que sou uma mulher um pouco melhor. Eu me emociono porque quando eu conheci Barone, eu estava em trapos, eu estava acabada, eu estava no fundo do poço. Apesar de conhecer Jesus, apesar de aconselhar pessoas, apesar de me sentir forte, de achar que eu era forte, de achar que eu saberia enfrentar qualquer problema, mas chegou um momento em que eu tentei tirar minha própria vida porque eu não achava saída. Hoje eu sei como lidar problemas no casamento. Barone, muita gratidão, que o Senhor Jesus te abençoe por onde você for, no que você for, na tua família, nas tuas filhas, no teu ministério, em tudo que você colocar as tuas mãos. Eu sei que vai ser abençoado, porque você é um servo do Senhor, um servo obediente, aquele que faz o bem. Meu casamento, antes do curso, ele estava sofrendo algumas pressões. Ele estava bastante vulnerável, tinha dia que ele estava bom, outro dia ele já estava ruim. As minhas maiores dificuldades era deixar o meu passado. Eu estava enfrentando muitas emoções negativas que me levava a cometer os mesmos erros que eu havia cometido antes. E nisso aí eu estava me tornando uma mulher totalmente estressada, nervosa, amargurada, briguenta. Eu estava me tornando uma mulher chorona, que vivia reclamando, que vivia angustiada. Eu estava sem nenhum domínio próprio. Eu já não conseguia mais controlar as minhas emoções. Eu entendi que quando eu mudo, tudo em minha volta muda. Que a mudança, ela gera em nós um comportamento totalmente diferente. E hoje eu consigo ter totalmente uma programação diferente na minha mente. Hoje eu consigo dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Hoje eu consigo ter o domínio das minhas emoções. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do Barone. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. A minha vida, ela nunca mais vai ser a mesma. E ela não vai ser mesmo depois que eu fiz esse curso. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo mudado, tudo transformado. Porque o Barone me ajudou a resgatar a Edna que a havia perdido. Você é o cara, é nota 1000. Eu só tenho que te agradecer, muito obrigada por fazer eu enxergar coisas que eu já não havia, não havia mais enxergado em mim, né? Eu não tinha, acho, nem esperança mais de enxergar. Você me fez ir na profundidade da minha vida e resgatar essa Edna que já estava perdida. Muito obrigada. Eu me emociono porque só Deus e você sabe as transformações que esse curso faz. Vale a pena e eu não me arrependo em momento nenhum. Quando eu conheci o curso Raiz da Felicidade, eu adquiri o curso
mas não adquiri com aquela confiança. E para minha surpresa, quando eu comecei a me aprofundar no curso Raiz da Felicidade, eu fui descobrindo a pessoa insegura que eu era, eu fui descobrindo a pessoa mal-humorada que eu era, eu fui descobrindo que eu precisava mudar para ser feliz. Quando eu conheci o curso, eu estava muito angustiada, oprimida, porque o meu comportamento ele afetava em todas as áreas da minha vida, principalmente no meu relacionamento e com os meus filhos. O curso é simplesmente fantástico, é tudo de bom. Eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova criatura. Eu super indico o curso, super indico mesmo. E sou grata a Deus pela vida do Barone. Grata, Barone, muito grata pela sua vida, por você e por sua equipe. Eu, há poucos meses atrás, eu dizia que eu estava num poço bem profundo e cada vez cavando mais esse poço e não conseguia sair. Eu havia perdido a minha essência, eu não sabia mais quem eu era. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu saí do meu emprego, eu não conseguia aliviar, tirar aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim, eu não conseguia resolver os meus problemas em casa. E eu posso falar para vocês que hoje meu marido está em casa, a situação é totalmente diferente, hoje eu sei como agir, como resolver algumas situações. E eu quero te dizer, Barone, que você foi muito importante na minha vida e que eu tenho certeza que na vida das outras meninas também você foi muito importante.